para a tua palavra, porque eu quero sair daqui instruído, orientado. Abra agora a visão e dê a direção a teu servo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê que a direção vai ser entregue, diga glória a Deus. Diga amém, Jesus. Amém. O que tem de tão diferente, pastor, nesses 40 dias, que nós estamos falando já faz alguns dias já. Nesses 40 dias acontece algo diferente de todos os outros dias. Porque todos os dias acontece alguma coisa no mundo espiritual. O mundo espiritual não para. Assim como a terra não para, assim como o sol não para, a lua não para, nada para. O mundo espiritual está em movimento. Por exemplo, o mundo espiritual está em movimento neste momento. Está tudo em movimento agora. Nada fica parado. Tudo se movimenta de acordo com aquilo que Deus ordena. Só que tem um fato que acontece nesse período dos 40 dias, que você precisa entender. Eu tenho que entender muito mais ainda do que eu vou falar para você. Você tem que entender muito mais daquilo que você vai ouvir de Deus agora. Nesses 40 dias, Deus, Ele trata, olha pastor, a terra diferente de qualquer outros dias. Por quê? Capítulo 15, quem achou, diga amém. Vamos ler o versículo 3. Diz assim no versículo 3. Os olhos do Senhor, lê para mim, por favor, todo mundo junto. Estão fazendo o quê? Olha pastor, os olhos do Senhor estão em todo lugar. Do mesmo jeito que os olhos do Senhor estão aqui, está no Japão, agora está na China, está na Coreia, está em Israel, está em todo mundo. Não tem nenhum ser humano na face da terra que consegue escapar dos olhos do Senhor. Os olhos do Senhor são como bola de fogo. Ele vê tudo. Não tem nada que fique oculto aos olhos dele. Ele sabe tudo o que acontece com você. Ele sabe tudo o que acontece comigo. Nesse momento, levanta a mão. Ele está olhando para você aqui agora. Então, o olhar de Deus está em qualquer lugar durante o ano todo. Só que, nesse exato momento dos 40 dias, nós estamos no período dos 40 dias, há uma diferença só de olhar. Deus não está só olhando esses 40 dias. O que Deus faz além de olhar? Vamos lá para Miqueias. Agora você vai pegar o Espírito. Capítulo 1. Agora eu vou entrar aqui. Miqueias, capítulo 1. Eu não sei se ajudo você agora ou se atrapalho. Ache Jonas. Será que é problema achar o Jonas? Que o Jonas fugiu até na Bíblia. É, né, pessoal? Ache Jonas. O próximo livro é Miqueias. Não sei se ajudei, se atrapalhei. Acha aí Jonas. Talvez você ache melhor o Jonas do que o Miqueias. Jonas, acha aí. Vai para frente, Miqueias. Próximo livro de Jonas é Miqueias. Quem achou aí, diga amém. Deixa eu ler, só depois todo mundo achar. Miqueias, capítulo 1. Pastor, qual é a diferença? Provérbios capítulo 15, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. O olhar de Deus, Deus olha para toda a terra 24 horas por dia. Não tem nada que fica em oculto aos olhos do nosso Deus. Diga aleluia. Nada fica em oculto. Mas, nesse exato momento, nesse período, acontece um fato. Que fato? Deus não só olha, Deus ele desce. Olha só, capítulo 1, quem achou, diga amém. Versículo 1. Palavra do Senhor que veio a Miqueias, Morastita, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá, a qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Ouve
todos os povos. Presta atenção, ó terra. Quem está na terra, diga amém. E em tua plenitude, e seja o Senhor Jeová testemunha contra vós, o Senhor desde o tempo da sua santidade, porque eis que o Senhor sai do seu lugar e descerá e andará sobre as alturas da terra. Diga glória a Deus, Jesus. Olha para mim nesses dias, pesquisa no Google tudo que eu estou falando. Deus nesses dias, ele desce, ele não fica lá no trono, ele desce. E ele anda sobre as alturas da terra. Olha pastor, ele desce de onde ele está, que é o terceiro céu, desce para o segundo, e ele anda, olha para mim, pelas nuvens. Ele não pisa aqui não, aqui é sujo para ele. Ele está nos ares. Por que ele desce esse período aqui, pastor? Presta atenção, é importante você entender para que Deus desce nesse período aqui. Deus desce para cumprir sentença. Deus não desce por descer. Esses dias ele desce para investigar a vida de todo ser humano de face da terra mais de perto. Para olhar, mais de perto para toda a terra. Porque eu vou falar a verdade, ele olha de lá, mas quando ele quer cumprir alguma coisa, ele vem de perto. Ele cumpre a sentença dele. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui na Bíblia. Vamos dar uma passeada? Vamos lá para Salmos 113. Salmos 113. Salmos, capítulo 113. 113. Eu quero mostrar um exemplo aqui de algumas sentenças que Deus vem cumprir por esses dias. Salmos, capítulo 113. O salmista é engraçado, né? Aqui ele fala um pouquinho diferente. O Miqueias, ele já teve a visão e ele viu o próprio Deus descendo do trono. Descendo. Aqui o salmista, ele fala que Deus não desceu, ele fala que Deus se inclinou. Ou seja, do mesmo jeito Deus se movimentou. Porque Deus ele fica só aqui, ó, de olhar. Mas esses dias ele não fica só no olhar. Ele se inclina, ele se movimenta, ele desce para ver mais de perto. Já aconteceu com você de você estar numa posição e você se inclinar para alguma coisa para enxergar mais de perto? É o que Deus faz nesses dias. Presta atenção aqui, Salmo 113. Quem achou aí, diga amém. Versículo 5. Quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita onde, pessoal? Nas alturas, que se curva para ver o que está no céu e na terra. Olha o que ele faz esses dias, quando ele desce para resolver. Que do pó, o que ele faz? Levanta o pequeno, e do monturo ergue o que, igreja? O necessitado. Para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Que faz com que a mulher estéril habite em família, e seja alegre mãe de filhos. Aí está escrito o que aqui, igreja? Ou seja, quando Deus desce, ele não desce para olhar não, ele desce para fazer. Ele desce para mudar alguma coisa, para decretar a sentença. Levanta o pobre do monturo e ergue e faz ele se assentar na roda dos príncipes. Ou seja, há uma chave que vira. Levanta a mão para o seu irmão e fala assim, a chave está virando. E quando a chave vira, as coisas não ficam do mesmo jeito que está. Sabe para quem fica do mesmo jeito que está? Para quem não crê. Para quem não agrada. Para quem, Deus, céu para ele, tanto faz. Para quem não tem temor, para quem não tem nada, aí Mas para quem tem, levanta a mão, uma chave vira. Uma oportunidade levanta na sua vida. Deus ele vem sentenciar quem crê na palavra dele, não só para fazer cumprir sentenças, mas olha que coisa forte, Gênesis capítulo 11. Deus quando ele desce, olha o que ele faz. Gênesis 11. Olha que forte, Gênesis 11. Eu li isso aqui esses dias com quem estava no culto, deve lembrar isso aqui. Gênesis 11. Gênesis 11. Quem achou Gênesis 11 aí, diga amém. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que partindo eles do oriente, acharam um vale na terra de Siná,
e habitaram ali. Versículo 3, e disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemos-los bem. E foram-se os tijolos por pedra e o betume por cal. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo nome toque nos céus. E façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de todo o que é. Então, lê para mim o 5. Desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens, o que é, igreja? Olha para mim. Eles estavam edificando uma torre no período dos 40 dias. Eles estavam lá. E era uma multidão que construía essa torre. Não era 5 homens, não era 10 homens. Escuta, era uma multidão. E qual era o propósito dessa torre? Eles queriam levantar uma torre para conquistar um nome. Mas não era um nome para glorificar a Deus. Era um nome para exaltar eles mesmos. Grava isso que eu vou falar aqui agora. Deus nunca vai permitir que eu, Ângelo, tenha alguma coisa na vida se for para glorificar a mim mesmo. Vou repetir de novo. Sem entender. Deus nunca vai dar algo para qualquer ser humano nessa terra que seja para glorificar Ele próprio. Ele pode até conquistar alguma coisa momentaneamente, mas aquele algo não vai durar nas mãos da pessoa. Porque tudo que vem para lá na minha mão, que não é de Deus, não permanece comigo. Seja comigo, seja com o ímpio lá fora, seja com qualquer um. Quantas vezes você já viu pessoas ímpias lá fora conquistar tanta coisa, que você olha para o lado, cadê? A pessoa já não tem mais nada. Já perdeu tudo. E eu aprendi uma coisa. Posso falar? O que Deus dá, Ele não toma. Olha para mim. O que Deus dá, Ele não toma. Agora, quando não foi Ele que deu, vai passar um tempo e isso vai ser tirado. Porque Deus, olha para mim, Ele não é Deus de confusão. A palavra de Deus, olha para mim, é verdadeira. Deus, Ele nunca vai deixar algo na minha vida tomar o espaço dEle. Se está tomando, consequentemente eu vou perder esse algo. Não vai permanecer na minha mão. Foi isso que aconteceu quando eu olhei nos olhos da Gisele há uns anos atrás. 3 anos, né, Gisele? Vai fazer 3 anos, Vitor? Quando a Gisele veio falar aqui no pé do altar com os médicos disseram, né? Ah, eu não sei, essa criança, aquela coisa toda aqui que eu falei para você aqui. Se é Deus que te deu, se foi Deus que colocou no seu útero, pode passar o que for, mas ele vai permanecer. Não adianta, quando Deus dá uma coisa para você, Ele não pega de volta. Gente, olha para o pastor, eu sou prova viva disso. Quem viu o Lucas aqui agora há pouco? Está aqui do meu lado, tocando aqui. Quem viu o Lucas aqui, diga amém. Vocês acreditam que o Lucas nasceu com síndrome? Eu falo isso, as pessoas não acreditam, é verdade. Inclusive, Lucas, quando você casar, o Lucas vai casar daqui uns dias, eu vou falar para ele: Lucas, está aqui, ó, sua carteira de vacinação. Fiquei de entregar tudo, né, pessoal? O filho casa, entrega tudo. A minha esposa está até falando, ó, o papel do pai, escuta para vocês pegar o espírito. Papel do pai e da mãe é só quando é solteiro. Depois que casou, entrega. Entrega, ó, porque a partir do momento que o filho casa, ele já não é mais sua família, ele é o que é seu? Vamos lá, é o que é seu? É verdade, gente, vira parente. Quem é a família? É o cônjuge, é o casal. É verdade, não é? Vou entregar para ele, ó. Vou entregar para ele aqui, ó. Carteira de vacinação, tá aqui, ó, sua carteira profissional e tá aqui seu atestado de loucura. Que entregaram para nós, eu tenho até hoje. Mandaram fazer o do Lucas um exame chamado exame do pezinho. Mas quem conhece desse exame sabe o que é. Mas o dele foi um específico que mandaram fazer na época. Porque o Lucas nasceu naquele hospital Leonor Mendes de Barro. Que tem só a mãe que ganha neném lá, é só maternidade lá, né? E como a médica do hospital Leonor Mendes de Barro e a diretora atestou que ele tinha realmente uma síndrome, aí mandaram fazer o exame do pezinho. Aí a gente fez. Mas o Lucas nasceu nos dias. E eu nem sabia disso. Toda pessoa que nasce nessa época de setembro, outubro, ela está no período dos 40 dias. Joana nasceu nesse período e nem sabia disso. Então, quem nasce nessas épocas, olha para mim, nasce por acaso não, é um milagre, já é uma sentença que Deus dá para alguém. É verdade, né, pessoal?
E aí eu não sabia nada disso, eu não tinha esse entendimento. Mas eu fiz uma oração que mexeu com Deus no dia em que ele nasceu. Eu fiz uma oração com Deus, que eu já contei para vocês essa oração, que mexeu muito comigo. Quando eu falo até contar, dá até de chorar, porque foi uma oração da minha alma. Porque, gente, só quem tem um filho deficiente sabe quanto é difícil criar um filho deficiente. E a gente sabe disso porque minha esposa tem o meu cunhado, e vocês já viram meu cunhado, o irmão dela. Ele tem totalmente a síndrome, ele é todo atrofiado, vocês já viram na cadeira de roda. O meu cunhado, ele não tem cura para medicina, ele já nasceu daquele jeito. Então, o que acontece? Como já tinha caso na família, a médica falou assim, como vocês têm caso na família e é próximo, é o teu cunhado, então é necessário fazer esse exame, porque a probabilidade de ele ter essa síndrome é de 100, é 90 e poucos por cento. Olha o que eu estou falando. Lucas na incubadora, com a boca afundada, as pálpebras dos olhos de um bebê nasce para baixo, dele nasceu para cima. Eu tenho foto dele assim. Se você pegar o rosto dele, todo esquisito, todo torto. E o que acontece? Presta atenção. Minha esposa, quando ficou sabendo, aí deu uma crise de choro nela. E ela estava nos pontos da cesárea. E aí, na nossa linguagem, qual é a nossa linguagem? Quando a gente recebe uma boa notícia. Você levanta a mão e dá glória? Vamos lá. Você levanta a mão e glorifica. O que você faz? Hein? Quando a minha esposa recebeu, ela falou o quê? Tá amarrado. Só que ela falou isso do lado da médica. A médica escreveu no laudo assim, mãe está rejeitando o filho. Misericórdia. Quando ela escreveu assim, mãe está rejeitando o filho, a médica não deu alta nem para o bebê e nem para ela. Trancaram os dois no hospital. E eu não sabia disso. Aí a médica só começou a falar comigo depois disso, não conversava mais com ela. Aí depois de um tempo a médica abriu um jogo comigo, falou o seguinte, pai, a gente ouviu a mãe falando assim que não aceita, não aceita. E ela escreveu lá, ela fala toda vez, não aceita, não aceita, não aceita. Que a gente fala assim, tem um problema, tem uma síndrome, não, tá amarrado, eu não aceito. Aí a médica, não aceita o bebê. Escreveu lá, e falou assim, ele está sendo rejeitado pela mãe, então a gente não vai dar nem ele para mamar mais nela, e nós vamos prender eles aqui, até a gente ver o que vai resolver, porque a sua esposa está rejeitando a criança. Misericórdia. Eu falei, não, sabe o que é, doutora? É que a gente somos, né, a gente é cristão, a gente somos pessoas de Deus, e a minha esposa não está falando isso porque não aceita a criança, ela está falando isso porque a gente não aceita a situação. Aí quem disse que ela quis entender? Não deixou nem ela ver o Lucas. Falou, não, ela está rejeitando a criança. Gente, para me sair dessa confusão foi só Deus. Aí, vocês têm uma ideia, um dia eu fui embora para casa, e no carro, assim, no trânsito, eu fiz essa oração com Deus, sem saber de nada, nós estávamos nesses dias. Pastor, por que você está falando desses dias? Esses dias, olha, escuta o que eu vou falar. Existem 2 livros abertos. O livro da vida e o livro do que, igreja? Das obras. E Deus escreve tudo o que vai acontecer nos próximos dias. Por isso que eu acabei de ler lá em Salmo. Ele levanta o pobre do pó, faz a estéril ser mãe de filhos, ele revoga sentenças. E eu cheguei diante de Deus e fiz essa oração, Senhor, eu vou falar uma coisa para o Senhor, já tenho meu cunhado que já não é fácil, porque meu cunhado, se vocês não sabem, pastor, ele não tem a mãe, mas a minha sogra rejeitou o meu cunhado desde 3 anos de idade. Então a minha sogra não quer saber dele desde os 3 anos de idade. Não tenho vergonha de falar isso, não. Minha esposa nem tem vergonha também de que eu fale isso. Mas a minha sogra abandonou meu cunhado na porta da FEBEM com 3 anos de idade. 3 anos de idade. A minha mulher foi atrás dele, ela já tinha 17 para 18 anos e ele tinha 16 anos. E ele já não estava mais na FEBEM, porque quando jogaram ele na FEBEM lá, ela deixou ele lá achando que eles iam cuidar, sei lá, o que passou na cabeça dela, ela estava transtornada. Pessoa que não tem Deus, ela faz essas coisas. E o que acontece? Aí ele foi jogado na casa do irmão Betinho, que é lá no Carrão, de crianças que tem, né, a cabeça grande, mas o corpo do tamanho de uma caixinha de sapato. Tem vários casos assim lá. E ele ficou lá por muitos anos ali. Depois foi transferido para Araras, que é uma clínica onde tem pessoas igualzinha a ele. E aí minha esposa, depois de muitos anos, foi descobrir que ele estava lá. Aí foi atrás. Aí para cuidar dele, a minha sogra de papel passado na justiça decretou que ela seria a curadora. Ela é a mãe. Ela rejeitou. Até na justiça ela não é a mãe dele mais.
Então a minha esposa cuida dele já desde os 16 anos de idade. Então imagina para nós que já tem essa responsabilidade, aí tem um outro filho com o mesmo problema. É fácil, igreja? É fácil? Não é fácil não. Aí eu falo para vocês aquela oração que eu fiz. Deus, nós já tem ele que dá trabalho, que não é fácil. Aí o Senhor deu essa missão agora, só que eu vou falar para o Senhor uma coisa. Eu não quero não. Eu falei para Deus assim, eu não quero não. Se for para ele ficar assim, leva ele embora. Porque se ficar com a gente, ele vai sofrer muito. E a gente também vai sofrer muito. E eu peço a Ti, Senhor, se o Senhor puder, afasta de mim esse cálice. Eu fiz aquela oração do Senhor Jesus. Tira de mim, é um fardo pesado demais. Agora, se o Senhor tem uma obra, se o Senhor tem uma promessa, se o Senhor tem alguma coisa para glorificar o Teu nome, quando eu chegar amanhã nessa maternidade, o Senhor pode reverter o quadro dele, o Senhor pode fazer tudo voltar ao normal, e o Senhor pode fazer aquilo que o Senhor quer fazer, porque eu estou pronto para a resposta do Senhor. Chegou no outro dia, não tinha mais nada. Tá aí agora. Os médicos, aí foi pior ainda. Passou pior por quê? Porque agora os médicos não queriam liberar, porque não queriam entender o que estava acontecendo. Porque ele voltou de uma noite, de um dia para a noite, o rosto dele voltou. Tudo voltou no lugar. Aí foram fazer exame de sangue. Coitado, esse menino que já nasceu sendo furado. Fura dali, fura de lá, e fura o pé, e fura o braço, e fura a cabeça, até a cabeça, fura tudo. Vamos descobrir. Será que nós temos um alienígena aqui? Vamos descobrir o que aconteceu aqui. Aí foram fazer exame de pé, exame de sangue, exame da cabeça, exame de tudo que você imaginar. Aí deu negativo. Falei, como é que pode? Então a gente tem um positivo e tem um negativo. Deus revogou. Eu sou prova disso. Esses dias Deus pode revogar aquilo que você menos espera. Se for da vontade dele, ele revoga. Por isso nós temos uma chance. Fala para o seu lado, você tem uma oportunidade de revogar alguma coisa que já está sentenciada. Talvez já está sentenciada pelo homem, já está sentenciada pela medicina, já está sentenciada, pessoal, por qualquer coisa que seja. Mas vamos falar a verdade, a resposta final, ela vem do Senhor. Vem de Deus. E é só Ele que pode mudar a história. Porque o livro está na mão dele. Levanta a mão aí. A caligrafia dele, a letra dele. Quem está escrevendo a história é ele. Ele é o autor da vida. Ele é o autor de tudo. Ele é o criador de toda coisa. Não tem nada nessa terra que não passou pelas mãos do Senhor. E levanta a mão, a sua vida está passando pelas mãos dele esses dias. Por isso eu falo, tem aliança com Deus esses dias. Se curve a Deus esses dias. Se humilhe na presença de Deus esses dias. Tenha a sua vida nas mãos dele. Porque ele sim pode reverter a história. E o que ele fizer? O que esse povo de Babel fez esses dias? Levantar uma torre para exaltar eles mesmos. Não. O que eu falei para Deus? Deus, se for para exaltar o teu nome. Aí, ó. Se for para ser algo para te glorificar, então só faz. Se não for, então tira. Não tive medo nenhum de oração. Não tive. Por que eu não tive? Porque eu sei na pele o que é sofrer uma pessoa deficiente. Gente, aí ó. Até costumo brincar. Curou até demais. É, não é, pessoal? É verdade ou não é, pessoal? É verdade ou não é? O Lucas foi bênção desde quando começou a andar até agora. Pensa num cara que já passou por tudo. Você imaginar. Na vida de um filho, olha, eu já sofri tudo que vocês imaginam, irmão. Minha esposa até, não sei se você já contei isso pra vocês, minha esposa nunca foi em reunião de escola dele. Nunca. Quem ia sempre era eu, porque ela falou, Deus me livre, eu não quero ir para passar vergonha. O Lucas sempre foi bênção, meu irmão. A cara dele aí, sempre foi bênção. Gente, vou falar para vocês, eu vou reclamar? Não. A gente brinca assim, mas é a realidade. Mas Deus fez uma obra na minha família, na minha vida. Olha para mim, eu sei o que Ele pode fazer na sua vida.
Mas você não pode ter medo de fazer a oração que eu fiz. Você não pode ter medo de fazer a oração que eu fiz. Você não pode ter medo nesses dias de chegar diante de Deus e falar: Deus, eu quero que o Senhor troque essa sentença aqui. Você tem que chegar diante de Deus com a sua alma, porque a oração que chega até Deus é aquela que vem da alma. Não é aquela que vem da boca, é a que vem da alma. A que vem da alma, ela geme, gritando por socorro. É essa oração aí que Deus está querendo ouvir de você. É essa aí, porque essa aí que a gente faz todos os dias é uma, mas a que vem da alma, que vem de dentro do teu interior, é o grito preso na garganta, que eu sempre falo, é o grito que está aqui, ó, que está aqui, que você sabe, é um nó que tem aqui que só você sente. É esse nó aí, ó, que você tem que jogar para fora. Enquanto você não fizer isso, e você está numa oportunidade de Deus fazer isso na sua vida, porque o livro está aberto. Eles queriam um nome para glorificar a si mesmo. O que Deus fez? Não. Tudo que Deus vai fazer esses dias é para glorificar Ele. Levanta a mão, se sua família é para glorificar Ele vai fazer. Se a sua saúde é para glorificar Ele vai fazer. Se sua vida financeira é para glorificar Ele vai fazer. Agora, se é para glorificar você, Deus não vai fazer. Porque Deus está vendo o que tem dentro da sua alma. Por isso que eu falo, tudo que você tiver para pedir para Deus é tudo para Ele. A honra é dele, a glória é dele, a sua vida é dele, tudo é dele. Por que você quer glória para você? Não queira dividir, Deus não vai dividir a glória dele com você, Ele vai dividir a glória dele com a sua família, Ele vai dividir a glória dele com homem nenhum nessa terra. Tudo que Deus vai fazer esses dias é só para exaltar o nome dele. Se você entender isso, aí a coisa começa a chegar no mundo espiritual como tem que chegar. As coisas vão começar a acontecer de acordo com o que tem que acontecer. Agora, quando estiver fazendo alguma coisa por interesse próprio, não vai fluir. A torre era para eles. O nome da torre era para eles. O que Deus fez para acabar com isso, pastor? Vamos ler o que Deus fez para acabar com isso, igreja? Versículo 6. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isso é o que começam a fazer, e agora não haverá retribuição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, olha o que ele fala: desçamos. Passou quando ele fala desçamos aqui, ele está falando com quem? É por Jesus. Então Jesus não tinha vindo. Estavam os dois lá, na verdade, olha para mim, não estava só os dois, estava o pai, estava quem lá? Aí ele falou: vamos descer. Desçamos. E o que nós vamos fazer? Confundamos a sua língua, para que não entenda um ao outro. E assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. O que aconteceu? O que eles mais temiam, eles não queriam ser espalhados, eles queriam ficar juntos ali para edificar a torre. Mas quando Deus viu que o propósito era glorificar a si, Deus foi e confundiu a língua deles. Foi daí que surgiu o inglês, o espanhol, o francês, o italiano, enfim, todas as línguas surgiram ali. Então eles não conseguiam mais se comunicar, porque ninguém entendia o que o outro falava. Aí o que aconteceu? Juntou aquele grupinho que falava igual, com aquele outro grupinho que falava igual, com outro grupinho que falava igual, eles já não conseguiam mais se comunicar, se espalharam, cada um foi para um lado. E por aí está aí os países que você vê, está aí as línguas de cada país, e por aí vai afora. Foi assim que começou. Foi assim que começou. Deus interrompeu aquela obra. Por quê? Porque não era para glorificar o nome dele. Isso aqui é uma parte quando Deus mostra quando ele desceu. Mas ele não desceu só aqui. Desceu em Gênesis 18 também. Vamos ver aqui. Essa descida de Deus em Gênesis 18. Aqui já tinha passado bastante tempo já da torre. Gênesis 18. Hoje eu vejo essa história aqui de Gênesis 18, ela é muito parecida com como está a igreja hoje. Vamos lá, Gênesis 18, versículo 17. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Olha o que ele está falando no 18. Visto
Ele está dizendo que aqui ele estava o quê? Vendo. Diga, no versículo 18, Deus estava vendo. Ó, visto que Abraão, estava vendo Abraão, que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca tenho dele falado. E disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Olha 21. Descerei agora. Agora não está falando que iria vir, não está falando que iria ver. Ele falou o quê? Descerei, ou seja, vou descer agora. Descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim. Se não, sabê-lo-ei. O que acontecia? O povo clamava a Deus. Clamava misericórdia, ajuda, ibiri, borá e buru. Mas Deus estava vendo tudo que eles estavam fazendo. Deus via ou não via? Via ou não via? Aí ele falou assim, olha como Deus estava decretando. Esse povo aí, eu estou vendo o que eles estão fazendo, eles estão clamando. Mas o pecado deles é tamanho. Aí quando ele olhava para Abraão tem visto que ele vai ser uma grande e poderosa nação sobre a terra. Ó Deus, decretando. E ele vai ser um homem, e foi Deus decretando de Abraão. Mas quando chegava na parte de Sodoma, aí Deus falou assim, agora não vou ficar olhando daqui de cima, agora eu vou fazer o quê? Eu vou descer. Eu vou descer mais de perto e eu vou observar se o clamor que é ter chegado até mim é igual às atitudes deles. Que não adianta a gente clamar, mas as nossas atitudes serem outras. Não adianta. Eu vou descer agora e eu vou agora de perto ver se o clamor que é chegado até mim é igualzinho às ações deles. Mas quando Deus desceu e viu as ações deles, Deus viu o que lá? Pecado. Olha para mim, prostituição, tudo errado, coisa errada. E que Deus decretou? Olha que sentença, o que Deus decretou? Que ia destruir Sodoma e Gomorra. Deus decretou a destruição da cidade. Você vê, quando Deus desce, Ele não desce por descer, Ele desce para cumprir sentença. Ele vê, mas quando desce, é para sentenciar alguma coisa na terra. Lá em Babel, sentenciou a parada da torre, parou. Aqui, Ele sentenciou a destruição de Sodoma e Gomorra. E olha, pastor, Deus ele faz isso, porque isso é o costume de Deus. Você não tem seu costume? Sim ou não? Você não tem ou não tem? Os egípcios tinham o costume deles, sim ou não? O de Deus nunca mudou, é o mesmo. Deus não muda, fala para o seu lado, Deus não muda. Deus não muda. Quem mudou foi quem? O homem. Quem quer mudar as coisas? O homem. Quem quer mudar a palavra? O homem. Quem quer rabiscar a Bíblia? É o homem. Você quer ver mais? Êxodo 34. Vai do lado. Êxodo capítulo 34. Êxodo capítulo 34. Posso falar uma coisa? Na nossa vida, por esses dias, Deus vai parar todas as obras do diabo na sua vida. Eu estou agora tomando conselho, mano. Eu estou aqui pregando e Deus falou assim, bem agora, eu não parei Babel, pois pode avisar que eu vou parar as obras do diabo. Eu vou parar. Levanta a mão. A pressão alta vai ser paralisada. Levanta a mão. O diabetes vai ter que começar a ser paralisado. Olha para mim, a infecção de urina, levanta a mão aí, os problemas. Levanta a mão, receba o que eu estou profetizando agora. Um problema nos seus ossos, nos seus nervos, vai ter que parar. Olha para mim, aquela miséria vai ter que parar. Aquele problema dentro de casa, levanta a mão, vai ter que parar. Escuta o que eu vou falar. Esse ano bateu muito problema na porta da sua casa, mas Deus está dizendo, eu vou parar esse problema. Quem está recebendo essa palavra?
Assim como parou a obra na Torre de Babel, Deus pode parar qualquer obra do diabo que esteja nesse momento ocorrendo na sua vida. Creia no que está saindo do altar em direção à sua vida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Diga, Deus vai cumprir toda a sentença dele na minha vida. E se você agradar a Deus esses dias e tiver aliança com ele, olha para mim, a sentença vai ser a vitória. Porque Deus não tem planos de mal para você, Ele tem planos de paz. Ele não tem coisas pequenas, Ele tem coisas grandes. Porque o nome dele precisa ser glorificado, não em paredes, mas em pessoas. Acorda com uma coisa, você é filho de Deus, você é o melhor de Deus, você é a promessa de Deus. Por isso você tem que ficar firme na aliança com Deus. Você tem que se agarrar ao que a palavra está falando com você nesse momento. Quem abriu Êxodo 34 aí? Diga glória a Deus. Vamos ler aqui agora no versículo 5. Presta atenção nisso daqui, é muito forte nessa descida de Deus aqui em Êxodo 34. Êxodo capítulo 34, versículo 5. Fala o seguinte: e o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto a ele, e ele apregoou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou: Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade. Olha o 7, lê para mim todo junto. Que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, até, leia para mim, a terceira. Quem crê que essa palavra é a palavra de Deus? De coração, pastor, eu creio que essa palavra é a palavra de Deus. Quem crê, pessoal? Ele está dizendo: eu visito todos os pais, os filhos, eu visito todos, da terceira até a quarta geração. Escuta, nós já somos a última geração. Se você não crê, pode crer que eu estou falando, nós somos a última geração. Deus está falando aqui, eu visito. Quer dizer, ele visitou lá atrás e continua o quê? Visitando. Eu preciso mostrar mais uma coisa na Bíblia para você? Se você pegar a referência dessa visita, você vai ver que é nos 40 dias. É que a Bíblia de vocês não tem a referência, mas se você pegar e estudar lá, você vai ver. A visita dele é nesses 40 dias. E olha que forte, olha que forte. Vamos ver agora, versículo 8. E Moisés, o que ele fez? Apressou-se, inclinou a cabeça à terra, encurvou-se e disse: Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, vá agora, ó Senhor, no meio de vós, porque este é povo obstinado, porém perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos pelo que, igreja? Então disse: eis que eu faço, olha que Deus falou, um concerto. O que é um concerto, igreja? O que é um concerto, igreja? Então disse: eis que eu faço uma aliança, um concerto, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma, de maneira que todo este povo em cuja o meio tu está, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Isso é o que Deus está falando. Nesses dias, se nós fizermos aliança com Ele, assim como Ele falou com Moisés, a palavra que Ele falou para Moisés não é mais para Moisés, é para nós aqui. No meio de vocês eu vou fazer maravilhas. Porque coisa terrível eu vou fazer com vocês. O que é coisa terrível? É mudar a situação. Porque para o homem, é igual aconteceu com o Lucas no hospital. É impossível, é terrível. O que está acontecendo? Não, Deus confunde medicina esses dias. Levanta a mão, Deus confunde o juizado esses dias. Deus confunde, levanta a mão, toda a natureza humana nesses dias. Porque Deus nesses dias pode voltar atrás, dentro daquilo que Ele decretou. Vocês estão entendendo isso? Quem está entendendo isso que eu estou falando? Diga glória a Deus. E por que nós temos que fazer uma aliança com Deus esses dias? Primeiro, porque os livros estão abertos. Abra lá, Apocalipse capítulo 20. Olha por que a gente tem que fazer aliança com Deus esses dias. Apocalipse capítulo 20. Primeiro motivo, os livros estão abertos. Apocalipse capítulo 20.
Quem achou aí capítulo 20, diga glória a Deus. Versículo 12 diz: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriram-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Segundo o que, igreja? Segundo o que, igreja? Eu posso descer aqui? Morto tem obra. Hein, gente? Morto tem como fazer uma boa ação. A Bíblia fala que todos nós vamos ser julgados por aquilo que está escrito aonde? Nos livros. Agora imagina só, quem está vivo, diga amém. Então o momento de você fazer coisas boas é agora. Aponta para o seu lado, é agora, fala bem. Ou você vai esperar morrer para pensar em fazer alguma coisa que presta? Depois que morreu, acabou. Não tem como fazer coisa boa mais. Não tem como mudar mais nada. Não tem mais, acabou. Nós vamos ser julgados segundo as coisas que estão escritas naqueles livros. Quer dizer, o que eu estou fazendo agora, Deus está escrevendo. Eu estou ensinando isso para vocês. Deus está com os livros abertos nesse período. Então tudo que você fizer é escrito. Um dia você vai morrer. Fala para o seu lado, um dia você vai morrer. E Deus vai te julgar segundo o que está lá. Mas se você não tem obra esses dias. Esses dias você quis ficar na sua casa. Esses dias você quis trabalhar. Esses dias você quis estudar. Esses dias você quis cuidar da sua família. Esses dias você quis cuidar do seu corpo. Esses dias você quis cuidar do seu dinheiro. Você percebeu que tudo que eu falei até agora é só voltado a você? Você e você? Gente, acorda para a vida. Esses dias não é mais você, é Deus. Porque se você ficar preocupado com você, você vai ser mais um que vai ver a sua torre de Babel ser paralisada. Você vai ver o seu castelo desmoronar. Por quê? Porque esses dias não é você. Esses dias é quem? É Deus. Fala para o seu lado, esses dias é Deus, não é você. Fala bem. Quem está entendendo isso aí? Diga glória a Deus, pessoal. Então todos nós vamos ser julgados esses dias por aquilo que nós estamos fazendo diante de Deus. Então você tem que entender que esses dias você precisa ter o que, igreja? Obras. Você precisa ter o que, igreja? Pastor, mas que obras são essas? Êxodo, capítulo 34. Nós estávamos lá. Vamos voltar para lá. Vamos voltar para onde a gente estava. Êxodo 34. Que obras são essas? Êxodo 34. Êxodo 34. Êxodo, capítulo 34. Quem já achou aí, diga, ô glória. Versículo 23. Fala o seguinte: 3 vezes no ano. Quantas vezes? 3 vezes no ano. Todo macho entre ti aparecerá perante o Senhor Jeová. Deus tem tradução que não fala macho, fala todo homem. Tem alguém que diz todo homem, pessoal? Olha lá. É que a minha Bíblia é uma tradução meio complicada. A minha Bíblia não é da melhor. Tem uma melhor que a minha 1000 vezes. É que se eu trocar a minha tradução, aí vai mexer com muita de vocês aí. Mas a verdade não é macho, é homem. Quem está escrito homem? Deixa eu ver. Pô, a de vocês é maravilhosa. Deixa eu ver, peraí. Quem tem essa tradução? Levanta a mão, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4. Olha, metade da igreja. Eu acho que eu vou trocar. Amém, gente? Foi a gente vamos pensar nisso, a gente trocar. Porque essa tradução de vocês é melhor que a minha. Então a verdade é essa: todo homem, 3 vezes no ano, precisa se apresentar a Deus com obras. Que 3 vezes é essa aí? Yom Kippur é uma delas. Quando termina o primeiro ciclo do ano e o segundo. E eu sempre tenho ensinado isso para vocês. Você vê, chega em Yom Kippur, eu ensino vocês a se apresentar diante de Deus. Sim ou não? Chega de dezembro a janeiro, é um ciclo que termina. Eu ensino vocês a apresentar o primeiro ciclo do ano, que é o primeiro semestre a Deus. Sim ou não? E quando chega no meio do ano, nós fazemos o jejum de Daniel.
para encerrar o primeiro para o segundo, eu sempre procuro ensinar isso para vocês. Todo santo ano. Eu não vou ser cobrado por Deus por isso, porque eu estou ensinando. Eu estou mostrando. Agora, se a pessoa faz ou não faz, é ela e Deus. O dia que ela morrer, ela vai ver. O dia que ela morrer, eu vou mostrar já na Bíblia, diz que o dia que ela morrer, ela vai ver isso. O dia que ela morrer, ela vai ver. Eu tenho procurado ensinar isso para vocês. 3 vezes no ano a gente precisa se apresentar a Deus. Com o que, igreja? Com obras. Que tem que ser escritas. Ou seja, o livro não pode ficar vazio. Tem que estar lá. Alguma coisa tem que ter escrita lá. Você está vivo. Mas tudo que você faz, eu tenho que te falar isso, em função só a você, não são escritas naquele livro. Porque coisas que só referem-se a você, para Deus tanto faz. Não mexe, não altera nada aqui. É que eu já falei para você, por exemplo, se eu quiser mudar o domingo da Santa Ceia e falar assim, pessoal, agora nós vamos participar da Santa Ceia todo primeiro domingo. Vai mudar alguma coisa? Se eu falar assim, pessoal, nós vamos participar da Santa Ceia agora todo último domingo de cada mês, vai mudar alguma coisa? Não vai mudar nada. Agora, quando se fala de alguma coisa que Deus está pedindo para você fazer e você não faz, aí já muda. E Deus sempre quer alguma coisa de nós esses dias. Ele sempre quer. O que Ele quer? Limpa sua alma. Limpa seu coração. Você tem que pedir perdão para alguém por alguma coisa errada que você fez. Mas você vai falar diante de Deus, ô Senhor, me perdoa. Mas se você errou com alguém, você tem que pedir perdão para a pessoa. Falo isso todos os anos, não é? É melhor ficar 5 minutos vermelho, quando é rosa, laranja, quando você quiser na frente da pessoa e pedir perdão para ela, do que ficar torrado no inferno a eternidade toda. Esses dias é dia de você se humilhar, de você entender que não são seus, mas são do Senhor. E se Deus vê isso em você, é impossível Deus não te honrar. É impossível. E tudo que Ele quer, Ele vai fazer. Vai fazer. Ninguém consegue paralisar Deus esses dias. Agora, uma atitude diferente sua pode parar o mundo espiritual. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo? Diga amém. Deus está aqui. E a palavra está sendo falada a você, está sendo pregada a você, está sendo mostrada a você. Você tem que se apresentar a Deus 3 vezes no ano. É obras, você tem que ter obras. Quem está entendendo o que eu estou falando? Diga glória a Deus. A segunda coisa, a primeira coisa é porque os livros estão abertos. Por isso que eu tenho que fazer um voto com Deus, uma aliança com Deus esses dias. Porque eu tenho que ter obras nos livros. Segunda coisa, porque nós estamos atravessando o mês de Elu. Vai lá no calendário original da Bíblia. Escreve lá, calendário judaico, que é o calendário original da Bíblia. É o primeiro calendário do mundo. Escreva lá. E você vai ver lá que nós estamos atravessando o mês de Elu para o mês de Tishrei. O que significa essa passagem? Levanta a mão. Levanta a mão, receba isso aí. Nessa passagem de Elu para Tishrei, a Bíblia diz que uma porta está se abrindo. Levanta a mão. É o mês da porta aberta. Receba o que eu estou falando. E nós vamos passar por essa porta. Mas ela não é larga, não, ela é estreita, viu? O caminho é apertado. É como diz, né? Até em Provérbios fala, é uma porta estreita e apertada que há muitos adversários. O diabo luta para você não passar por ela. Porque sabe que se você passar, levanta a mão, a sentença vai ser trocada. Deus vai te amar, te abençoar, vai te perdoar. E eu tenho certeza que eu vou falar. Um ano poderoso vai ser escrito para você. Levanta a mão, mês da porta aberta. Essa porta se abre uma vez por ano. Levanta a mão e ela está aberta para você passar. Aí entra a história. Israel é o relógio do mundo. Israel é o termômetro do mundo. Israel está passando um momento bom ou ruim? Vamos lá. Israel é o relógio do mundo. É o termômetro do mundo. Vamos lá. Israel está passando um momento bom ou ruim? Você acha que para nós ia estar bom? Você percebeu como esse ano foi uma guerra? Não, vamos lá. Quem é espiritual entendeu já. Você percebeu que esse ano foi uma guerra?
Se tu falar que esse ano foi fácil, então você não está vivendo o que Deus tem para você. Esse ano foi uma guerra. Esse ano foi uma luta. Por quê? Porque quem é espiritual passou uma luta muito grande esse ano. Luta. Tem gente que passou luta na saúde, gente que passou luta financeira, gente que passou luta espiritual, passou várias fases de dificuldade esse ano todo. Foi ou não foi? Mas grave o que eu vou falar. Deus falou, o papai falou comigo. Tudo isso é porque o próximo ano a nossa estrela vai brilhar. Levanta a mão. Antes da estrela de Abraão brilhar, ele passou o que passado. Escuta, nós vamos viver o que Deus tem para nós no próximo ano. Eu te garanto, eu troco de nome se isso vai acontecer. Vai ser um ano abençoado. Mas para quem tiver aliança com Ele, para quem teme Ele, para quem entendeu que esses dias é Ele, não é você. Entenda? Mostra pro irmão do lado, aponta pro irmão do lado, para ele, assim, pro irmão do lado, assim, é Deus, não é você. Fala para ele. É Deus, não é você. Se você ficar preocupado com você, aí esquece. Essa palavra que eu estou pregando aqui não é para você. É só para quem está entendendo que esses dias não é você, é Ele. Quem está recebendo o que eu estou falando? O esposo está pegando o Espírito aí, diga glória a Deus, pessoal. É Ele! Esquece você! É Ele. Agora, se você fizer qualquer coisa esses dias, não vem me culpar não, hein? Mas o que eu estou falando, depois vocês podem culpar eu de uma coisa, pastor. Eu fiz a vontade de Deus e as coisas não ficam boas. 2025, o nosso ano vai brilhar. Vai ter testemunho demais aqui no próximo ano. Mas vai ter sentença ruim para quem não fizer a vontade de Deus. Pode gravar o que eu estou falando. Agora está na sua mão. O mês da porta aberta. Por isso que o Senhor sempre falou isso aqui na palavra. Às vezes eu li isso aqui. Você já deve ter lido. Não sei se você já questionou isso aqui. João capítulo 4. Quando eu falo que Israel é o termômetro da terra, que Israel é o relógio do mundo, abra aí João capítulo 4, eu vou te mostrar por quê. João 4. João 4. Vou esperar todo mundo achar. Quem já achou? Diga glória a Deus. Quem tem Bíblia que as letras são coloridas? Deixa eu ver, levanta a mão. Quem tem, passou as frases de Jesus estão em vermelho? Levanta a mão. Algumas pessoas têm. Agora, quando você abre em João capítulo 4, versículo 21 em diante, que cor que está as letras? Que cor que está? Que cor que está? Por que está vermelha? Porque são as frases, são as palavras que o próprio Senhor Jesus falou. Não foi discípulo nenhum, foi o próprio Senhor Jesus dizendo. Ele fala assim, ó, João capítulo 4, versículo 21. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Você nunca questionou isso na Bíblia? Já pensou, já leu isso? Já parou para pensar? O Senhor Jesus não está falando salvação. Vem da China, vem da Inglaterra, vem dos gentios, vem dos saduceus, vem dos amorreus, vem dos amonitas. Não, a salvação vem de quem? Por quê? Porque é um povo que cumpre com a palavra. Porque é um povo que respeita a palavra. É um povo que crê. O único problema que tem lá, eu já vou falar qual é o problema. E esse problema Deus vai resolver lá. Qual é o problema que tem? Existe um grupo que são os judeus messiânicos. E existe os judeus ortodoxos. É só a diferença que tem lá isso. Só que, por uma coisa engraçada, eles têm divergências de teologia, escatologia. Eles têm.
Mas tem uma coisa, quando chegam os dias de expiação, eles esquecem as diferenças que eles têm e eles se unem. É uma coisa que aqui no Brasil não existe. No meio dos evangélicos não tem união. No meio das igrejas não tem união. Cada um defende a sua bandeira. É mentira, é verdade? Cada um fica defendendo sua placa. E placa não vai levar ninguém para o céu. Cada um fica defendendo o que acha, o que pensa. Só que você vê que é engraçado. Ele não fala aqui de adoração, ele fala de salvação. E infelizmente, eu tenho que te falar isso. Por que os judeus são um povo eleito? Eles estão mais preocupados com a salvação do que qualquer coisa. Nós não, aqui em Brasil, infelizmente, nós vemos um país, esse país aqui é tão laico, que eles estão mais preocupados, não é com a salvação, infelizmente, é com a adoração só. Grava isso que eu estou falando. O nosso povo, a nossa nação, não está preocupada com a salvação. Eles estão preocupados só com a adoração. Hoje se vê se levantando megas templos, estou mentindo? Igrejas lindas, paredes pretas, azuis, amarelas, iluminação para todo lado, um grupo de louvor lindo, maravilhoso, vozes espetaculares. Um grupo de louvor imbatível. Hoje em dia eu posso estar mais preocupado em ter um grupo de louvor impecável no altar. Mas tenho que te falar a verdade, todos eles são remunerados e têm salário da igreja, tá? Nenhum deles tocam de graça, por amor, todos eles são remunerados. A maioria deles são tudo músicos. Eu tenho que falar isso, Jesus, eu tenho que falar. E muitos deles às vezes tocam na igreja de semana, de final de semana, mas muitas vezes de sábadozinho está tocando nos bares, no mundo aí fora do secular. Eu tenho que falar. Porque a igreja tem que ter um louvor perfeito. Tem que ter tem que impressionar. Mas eu tenho que te falar a verdade. Cadê a salvação? Será que está todo mundo salvo lá dentro? Será que está todo mundo aqui salvo? Será que eu estou salvo? Será que você está salvo? Será que você está salvo? Pergunta para o seu lado, será que você está salvo? Pergunta para ele, será que você está salvo? Porque, vamos falar a verdade, a gente tem que estar preocupado, pessoal, com a salvação. Hoje em dia o pessoal está preocupado demais. Se o irmão canta bem, se o irmão canta mal. Se o irmão toca bem, se o irmão toca mal. Se o irmão tá com a roupa bonita, se tá com a roupa feia. Se o cabelo da irmã tá assim, tá penteado. Aí olha pro obreiro, não sei não, esse obreiro hoje não acordou com a cara meio emburrada. Será que ele tomou café? Será que olha pro chão, olha pra parede, olha pro ventilador, olha pra isso, olha pra aquilo? E eu pergunto, aonde está a sua salvação? Onde está a sua alma? Porque essas coisas que você está esquentando a cabeça, nenhuma delas vai te levar para o céu. Vai te levar? Não vai. Hoje nós estamos vendo um povo acostumado a medir reuniões. Mas nada disso vai te levar para o céu, não. O que vai te levar para o céu é você ter uma vida com Deus de santidade. É você respeitar Deus nesses dias. É você ter o temor pela palavra. Não esquenta a cabeça com o irmão do lado, não. O julgamento para ele vai chegar, como vai chegar para você também. O chicote está lá para todo lado. Não adianta você ficar preocupado com A, com B, com C, não. Quer que eu falo? Esses dias, se preocupa com a sua alma. Por que o judeu é uma nação eleita? Um povo que Deus escolheu. Por mais que haja divergência esses dias, o ano todo, mas nesses dias, eles se unem para quê? Para adorar, não. Eles buscam pela salvação deles. Gente, busca pela sua alma. O melhor bem que você tem é a sua alma. Tá cheio de gente morrendo aí, gente de várias idades, é mentira, é verdade? Gente nova morrendo aí, gente nova perdendo a vida, gente nova infartando, gente nova o coração bugando, gente nova aí, ó, acontecendo um monte de coisa. Não tem idade para morrer hoje, não. Você tá aí quantos anos? Uma hora você pode morrer. E aí? Você pode morrer a qualquer hora, aí você pode morrer, você pode amanhecer morto. Você pode sair de casa e não voltar. E aí? E a sua salvação? A que preço você está disposto a entregar a sua salvação? Fica com mágoa das pessoas, chateado com as pessoas, revoltado com as pessoas, com um monte de palhaçada no coração.
Aonde é que está a sua alma nessa história? Que plano? Primeiro, segundo, terceiro, último? Hã? Tem gente trocando a salvação dela por um prato de lentilha. Acorda. Jesus está tratando aqui nessa manhã de salvação. É salvação. Fala chamada de salvação. Esses dias eu faço tudo isso por causa do quê? Da minha salvação. Porque eu quero ter o meu nome no livro da vida. Porque eu quero agradar a Deus. Porque eu quero exaltar a Deus. Eu quero ter aliança com Deus. Eu estou preocupado com a sua salvação. Eu estou preocupado com a sua salvação. Você pode ver que eu sou um pastor, que eu não fico ligando para muita coisa não na igreja não. Ah, isso, aquilo, aquilo outro. Eu coloco os irmãos para cantar aqui, daí eu fico lá em cima. Senhor, dá graça. Dá glória que eles vão acertar a música. Dá glória que eles vão conseguir. É verdade ou não é? O importante é adorar, mas ter a salvação na mão. Deus não procura cantores, Ele procura adoradores que adoram espírito e verdade. Você tem que entender a sua salvação. Quem está entendendo o que eu estou falando? Diga agora dentro, pessoal. Então, primeira coisa, porque os livros estão abertos. Segundo, porque esses dias o Senhor quer tratar comigo da minha salvação. É a minha salvação que está em jogo. E o terceiro, é porque eu sou cristão. Eu não sou evangélico. Hoje em dia está numa moda de falar que é evangélico, né? Eu sou evangélico, mas eu estou acostumado a falar para você que tem demônio já convertido para o evangélico já. Tem demônio já no evangelho já, pessoal. Tem demônio que vai manifestar para quem é você? Eu sou o espírito do evangélico. Porque, vou falar para você, cristão está difícil. Porque o evangélico é aquele que obedece à religião. Que obedece o homem. O cristão não. É aquele que obedece. Quem está entendendo o que eu estou falando? Diga amém, Jesus. É o que vive a palavra. Por que eu sou cristão? Porque cristão significa parecido com quem? Então, se eu sou cristão, eu tenho que fazer aquilo que Cristo falou para eu fazer. O que Cristo fala em Mateus 5? Vamos lá. Novo Testamento ainda aí. Mateus, capítulo 5. O que fala aqui? Bíblia, que tem as frases de Jesus em vermelho, sabe que é Jesus falando, não é? Invista em umas Bíblias boas aí, pessoal. Para você começar a ter um pouco mais de entendimento, é bom. Compra uma Bíblia bonita para você estudar. É muito bom fazer isso. Mateus capítulo 5. É bom investir em conhecimento. Mateus capítulo 5. Quando alguém perguntar para você assim, Cris Leide, você é quem? Que religião é sua? Qual é a resposta que você responde? Eu sou cristão. É o Antônio. O Antônio fez dia para perguntar, né? Os patrões do Antônio são o quê mesmo, né? São macumbeiros, né? Pesado, né? Como que é o nome da empresa? Emanjá, né? Emanjá. É a empresa da Emanjá. É isso mesmo. Você vê, a gente conhece, pessoal. Os macumbeiros, eles têm pacto, né? Então, eles colocam a empresa relacionada à entidade que eles fizeram um pacto. Então, a empresa ela é da Emanjá. Eles têm pacto com a Emanjá. Aí, esses dias, a dona da empresa desceu do carro, o Antônio contou para mim, pastor, você tem que ver o carro da mulher, não sei nem que carro que é aquele. Aí ela olhou na bolinha dos meus olhos, do nada, pastor, e perguntou para mim, você é de que religião mesmo? Aí ele olhou nos olhos dela e apontou e falou assim, eu sou cristão. Tomou uns pulos assim para trás. Eu sou cristão. Ela já falou. Que é moda falar, eu sou crente, eu sou evangélico. Cristão é diferente. Cristão é seguidor do que, igreja? E se eu sou seguidor de Cristo, eu tenho que seguir o que Cristo falou. O que ele falou aqui? Mateus capítulo 5, versículo 17. O que ele falou? Diz assim, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas o quê? Cumprir. Quem já viu gente falando, a lei foi abolida. Mas como se Jesus Cristo falou que não veio abolir, ele veio cumprir? Está vendo como tem alguma coisa errada? Ele está dizendo aqui, eu não vim tirar, eu vim cumprir. E detalhe, olha o que ele fala aqui agora. Se eu sou seguidor dele, eu tenho que obedecer. 18. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, olha o que Jesus fala,
nem um jota ou um tio se omitirá da onde, igreja? Da lei, sem que tudo seja cumprido. Foi abolido, igreja? Ele tirou? Então quem colocou isso na sua cabeça? A Igreja Católica Apostólica Romana. Foi ela que dividiu a Bíblia em duas partes. Você sabia disso? Se você pegar a Torá, eu estava até explicando para a Cláudia semana passada. Eu tenho um sonho ainda de comprar uma Torá. A Torá é muito cara. A que eu quero é cara. Eu quero colocar uma Torá grandona aqui no altar. A Torá, que é a primeira Bíblia do mundo, a Bíblia verdadeira do mundo, que não teve manipulação nenhuma. Você pegar ela e você ver ela não tem essa divisão de antigo e novo. É um livro só. É um livro só. Uma lição de casa. Quero até falar para o Guilherme pesquisar isso. Depois o Guilherme fala. Que o Guilherme pesquisa as coisas lá. E pesquisa para mim, Guilherme. Para você ver como é engraçado. O primeiro livro da Bíblia qual que é mesmo? Qual que é? Qual que é o primeiro livro da Bíblia? Nossa, o verdadeiro é Jó, não é Gênesis. Eu mostrei a Bíblia cronológica para a Cláudia aqui semana passada, a Bíblia real. Agora eu pergunto, se eles dividiram, né, Novo Velho, vamos ver se vocês sabem. Qual que é de verdade o primeiro livro do Novo Testamento? Vocês sabem? Não é Mateus. Vocês sabem qual que é? São as cartas paulinas. É mentira ou é verdade, Guilherme? Você já viu isso, Guilherme? Levanta a mão. Já viu, Guilherme? Já viu isso? O Guilherme já viu, olha lá. Pesquisa lá no Google, você vai ver. O primeiro livro do Novo Testamento começa em Coríntios. Porque quem escreveu o Novo Testamento foi o apóstolo Paulo, unido com algumas coisas de Pedro e João. Mas quem escreveu a maioria foi Paulo. E Lucas, que era doutor, que escrevia também junto com ele, mas tudo inspirado pelo Paulo. Você não sabia disso, né? Quem colocou Mateus aí primeiro? Quem pegou? Os evangelhos estão no final. Eles pegaram os evangelhos e colocaram primeiro. Sabe para quê? Para levantar um evangelho de amor para vocês, um evangelho, né, de mansidão, uma coisa simples, uma lei branda. Porque se você pegar as cartas de Paulo, você vai ver que o negócio não é tão assim como você pensa, não. Gente, sofreis porque não conhecem as Escrituras. Não sabem. Então eu estou te mostrando conhecimento, que é a coisa mais cara que tem no mundo. Você tem que conhecer isso aqui. Aqui foi tudo manipulado. Mas o que Jesus falou, eles tiveram que decretar. Que imagina quando eles lerem isso aqui. Se tirar um tio ou uma letra, meu Deus, eu não vou poder falar. Não vou poder apagar isso, eu tenho que falar. Olha o que o Senhor Jesus fala, não é eu não. O próprio Senhor falou isso aqui. Ele disse no 18, porque em verdade vos digo que até o que o céu e a terra passem, nem um jota, nem um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Ou seja, tudo que está escrito aqui tem que ser cumprido. E tem coisa para cumprir ainda. E a gente não pode omitir nada. Aí ele fala assim no 19, qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos, vocês querem mexer? Se você violar qualquer um desses menores mandamentos, assim, ensinar aos homens, ou seja, se você não violar e ensinar aos homens, o que vai acontecer com você? Será chamado menor no reino dos céus. E aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Diga glória a Deus. Ou seja, se eu cumprir os mandamentos, eu vou ser chamado menor. Mas se eu cumprir e ensinar, eu vou ser chamado grande no reino dos céus. Olha o 20. Porque vos digo que se a vossa justiça, ou seja, o que você pensa, o que você defende, não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ou seja, se a tua justiça, que você conhece, não exceder a dos fariseus, que negavam Jesus, você é pior do que eles. Então, se eu sou pior que um fariseu,
eu não posso entrar no reino do céu. Se eu não cumprir com a palavra, eu não posso entrar no reino do céu. Se eu mexer com a palavra, arrancar uma letra da palavra, eu não posso entrar no reino do céu. Então, gente, a palavra de Deus é essa. Quem quer mudar a palavra aí? Diga, Deus me livre. A gente não pode mexer. Tem que cumprir. João 5. 16 não, versículo 5. Lá na frente, a gente vai mexer lá. João capítulo 5, vamos lá. Vai, de Mateus para João. João. Quando eu estou explicando assim, quem consegue entender o que eu estou falando, pessoal? Quem está entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Dá para entender, gente? João capítulo 5. Olha que forte isso aqui agora. João 5. João capítulo 5. Todo mundo vai lá para o versículo 41. Presta atenção nisso aqui. Jesus não mandou ensinar e mandou praticar o mandamento. Ele disse que nós não podemos tirar nada da palavra, nem um tio, nem uma vírgula, nem uma lei. Nós temos que viver o que está escrito. Se eu viver o que está escrito na palavra e praticar, eu vou ser chamado grande no reino dos céus. Agora, se a minha justiça, o meu entendimento, o que eu acho e penso, não excede a dos fariseus e dos escribas, eu não posso entrar no reino do céu. Eu não quero perder minha salvação porque eu não cumpri com a palavra. Não. Eu quero cumprir. E uma coisa que ele fala aqui, para a gente terminar, João capítulo 5, quem achou, diga amém. No versículo 41 ele fala o seguinte, João capítulo 5, versículo 41. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceiteis. Olha o que os fariseus fizeram. E se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de quem, igreja? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa. Jesus tacou na lata deles lá. Quem é que vai acusar vocês? Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresceis em Moisés, crereis em mim. Porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Quer dizer, se eu não crer na lei, no que Moisés deixou, como que eu vou crer no Evangelho de Cristo? Então não tem como eu dividir o velho do novo. Não adianta, eu tenho que entender que a Bíblia é o que é um livro só. E o que foi que Moisés escreveu? Levítico, capítulo 16 e muitas outras coisas lá. Mas o principal das 3 coisas que Deus manda a gente fazer, está aqui, Levítico capítulo 16. Levítico capítulo 16. Levítico capítulo 16. Versículo 29 diz, Levítico capítulo 16, versículo 29. E isso vos será por estatuto perpétuo, no 7º mês, quando for hoje meia-noite, eu vou colocar o calendário da Bíblia para vocês verem lá no grupo, que 7º mês é esse, que não é julho, que vocês ficam pensando que é. É o calendário original da Bíblia. E vos será por estatuto perpétuo. O que é o estatuto perpétuo mesmo, igreja? O que é mesmo estatuto perpétuo? Para sempre. No 7º mês, aos 10 do mês, afligireis a vossa alma. Nenhuma obra fareis, nem o natural, que são eles, os judeus, israelitas, e quem também? Quem é os estrangeiros? Somos nós, que peregrinam entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Quem está entendendo essa palavra? Diga glória a Deus. Olha no capítulo 23, aí mesmo de Levítico, versículo 27. Vira umas folhas aí. Capítulo 23, versículo 27. Diz assim:
Mas aos 10 desse mês sétimo, será o dia da expiação. Tereis santa convocação. Afligireis a vossa alma e oferecereis o que, igreja? Diz agora: e naquele mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que naquele mesmo dia, se não afligir, será estripada, ou seja, tirada do seu povo. Também toda alma que naquele mesmo dia fizer alguma obra, aquela alma eu destruirei do meio do seu povo. Nenhuma obra fareis. Por que eu não posso fazer? Estatuto perpétuo é pelas vozes do quê? Gerações, em todas as vozes do quê? Então quer dizer que Deus visita todas as nossas gerações. Então Deus continua nos visitando. Deus não parou de descer. Deus continuou nos visitando, continua nos visitando. Por todas as vossas gerações. Eu repito, nós somos a última geração. Nós somos a última. Deus, Ele está, pessoal, olha para mim, apontando para coisas grandes aí nos próximos dias. E quando for o domingo que vem, nós vamos fazer uma aliança com Deus. Eu quero ter uma aliança com esse Deus. Eu quero guardar a palavra desse Deus, porque eu não posso tirar nenhum tio, nenhuma letra do que está escrito aqui. Ele continua descendo e visitando o seu povo por gerações. E é um estatuto que não muda. Eu não posso mexer naquilo que Deus deixou. E eu quero orar para que Deus venha preparar o teu coração para a descida do que vai acontecer. E eu falei para vocês que Deus colocou uma coisa no meu coração para fazer esse ano, que eu só vou falar para vocês domingo que vem o que eu vou fazer. O que eu vou fazer vai ser sacrifício para mim. Porque do mesmo jeito que foi difícil ano passado, porque ele pensa que foi fácil, não, eu visitei a casa de todo mundo. Foi, pessoal? É fácil fazer isso? Não, eu fiquei madrugadas aí passeando aí pelas ruas de São Paulo. Fui para todo lado, pessoal. Eu andei esse Oliveira inteiro. Andei esse Costa Norte inteiro. Andei em tudo. Fui até em Guarulhos, né, Tatiana? Fui até em Guarulhos. Fui na Zona Norte. Cadê a Fátima? Fátima tem? Né, Fátima? Fui lá na Zona Norte da casa da Josi. Fui em todo lugar, irmãos. Passei em todo canto. Fui lá em Itaquera, né? Fui em todo lugar. Passei em tudo. Só que Deus disse, Ele pediu uma coisa especialmente para mim. E eu vou fazer. Por vocês. E o que eu vou fazer vai ajudar vocês. Porque eu quero ver 2025, o ano que a sua estrela vai brilhar. Olha para mim, Deus vai fazer uma obra. Escuta o que eu vou falar, Deus vai ser com você. Fala para o seu irmão, Deus vai ser com você. Fala para o seu irmão, Deus vai manifestar o poder dele. Fala com fé, Deus vai manifestar o poder dele na sua vida. Fala para ele aí com fé. Quem quer que Deus vai fazer isso? Diga glória a Deus. Dá uma linda salva de palmas, ele forte do Senhor Jesus.